Mas para o cristão, a importância deste lugar está ligada às frequentes visitas que Jesus fazia ao monte junto com seus discípulos. Aqui, ele se recolhia para fazer orações e meditar. O lugar é hoje um dos mais procurados por turistas e peregrinos que chegam a Jerusalém. Junto a esta igreja, que chama a atenção pelo belo mosaico de sua fachada, está o jardim do Getsemane. Neste pequeno jardim, algumas das oliveiras são preservadas como verdadeiras relíquias. Por incrível que pareça, ainda são remanescentes da época em que Jesus viveu. Talvez as vivas do drama e da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, antes de ser traído e aprisionado, Jesus passou uma noite orando em agonia. Acompanhado dos discípulos, Jesus chegou ao lugar escolhido e lhes disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Afastando-se dos outros, Jesus colocou-se de joelhos e orou. Orou como jamais havia orado antes. Com sofrimento. Com dor. Com agonia. E aqui, pela primeira vez, Jesus teve medo. Muito medo. Ao final da oração, erguendo os olhos para o céu, suplicou a Deus: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua." Levantando-se, Jesus foi ter com os discípulos e os encontrou dormindo. Disse-lhes então: "Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Como Jesus dissera durante a última ceia, o traidor estava entre seus 12 discípulos. Era Judas. Aos que o acompanhavam, Judas dera o sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E colocando-se diante de Jesus, exclamou: Salve, mestre! E beijou-lhe a face. Jesus então disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E sem reagir, foi levado preso pelos soldados. Resignado,
o Filho de Deus sabia que estava cumprindo a vontade do Pai Todo-Poderoso e suportou em silêncio a humilhação de ser zombado e espancado. Esta é a igreja de São Pedro, no Galicanto. Construída no ano de 1931, sobre as ruínas de uma basílica bizantina datada do século I, é também conhecida como a casa onde teria morado Caifás, o sumo sacerdote a quem Jesus se apresentou logo após a sua prisão. O local administrado hoje por uma entidade católica é aberto à visitação pública. Aqui neste cubículo, muitos metros abaixo do solo, Jesus teria sido jogado pelos soldados e passado a noite esperando pelo julgamento que aconteceria na manhã seguinte. A igreja de São Pedro, no Galicanto, guarda em sua história um dos acontecimentos mais importantes descritos no Novo Testamento. O nome Galicanto é uma alusão à passagem em que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. No capítulo 22 do livro de Lucas, os versículos 55 a 62 narram assim o episódio. Juntos se assentaram no meio do pátio e Pedro tomou lugar entre eles. Uma criada então o fitou e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois o outro disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E outro ainda disse: Também este verdadeiramente estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, enquanto ele ainda falava, cantou o galo. O que significa negar Jesus? Como Pedro fez por 3 vezes consecutivas antes que o galo cantasse. Talvez as pessoas não tenham consciência de que todas as vezes em que, quando invoca qualquer pessoa, qualquer nome que não seja o Senhor Jesus, ela está negando o Senhor Jesus. Pedro negou Jesus levado pelas circunstâncias, pelo medo, pelo pavor de ser preso ou mesmo ser também crucificado. Na manhã seguinte à sua prisão, Jesus foi conduzido ao Sinédrio. Naquele tempo, o Sinédrio era o supremo órgão político e eclesiástico que funcionava também como Corte Suprema. Aqui, diante dos sacerdotes e escribas, Jesus foi interrogado. Se tu és o Cristo, dize-nos. Logo tu és o Filho de Deus? E Jesus repetia: Sois vós que dizeis que sou. Ao deixar o Sinédrio,
Jesus começava a dar os primeiros passos num caminho de grande dor, de grande sofrimento, que percorreria até o momento de sua morte. Esta haveria de ser a sua Via Dolorosa. Hoje, a Via Dolorosa, o caminho percorrido por Cristo até a crucificação, é um dos mais procurados pontos turísticos da cidade. Um percurso curioso e fascinante que há 2000 anos representa para o cristão a maior prova de amor que o mundo conheceu. A doação da vida pela redenção da humanidade. A primeira estação da Via Dolorosa é o lugar onde Jesus foi colocado diante de Pôncio Pilatos, que na época governava a Judéia. Apesar das acusações que faziam a Jesus, Pilatos não o considerava culpado por crime algum. Conta a Bíblia. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E Pilatos entregou enfim Jesus Cristo à vontade de seus algozes, que pediam a crucificação, a morte do Filho do Todo-Poderoso. Jesus foi coberto com um manto escarlate. E na cabeça, uma coroa de espinhos. Desafiando-o com zombarias, gritavam: salve o Rei dos Judeus! Na segunda estação, Jesus recebeu a cruz. E com ela sobre o ombro, iniciou sua caminhada. Sob o olhar piedoso de uns e acusador de outros, Jesus cumpria passo a passo o sacrifício a que fora submetido segundo a vontade de seu Pai.